Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui quem fala é Leon Weinstein, da cidade de Los Angeles, Califórnia. Agora ficou finalmente claro o que Trump quer. Se acompanharmos o que o presidente Trump diz e faz apenas pelos meios de comunicação de massa, por trechos, pedaços e comentários na imprensa, podemos formar impressões completamente opostas ao que realmente está acontecendo. E, em segundo lugar, ideias erradas sobre suas ações e intenções. A imprensa de esquerda deixa as coisas claras quando você a ouve. Eles pegam trechos, trocam e adicionam palavras, algo a que já estamos acostumados. Até mesmo a imprensa de direita, como a Fox, deixou de ser completamente alinhada à direita. Sim, mas a imprensa de direita também faz algumas coisas para enfatizar sua posição em relação ao que está acontecendo. Mas, na verdade, quando você ouve os discursos dele, percebe que ele levanta o ânimo dos americanos, que ele, por assim dizer, tenta animar o povo. E isso também não é, por assim dizer, um reflexo do que é realmente verdadeiro. Ou seja, bem, claro, é, por assim dizer, um reflexo, mas ainda assim é um reflexo. É isso. E nas falas, muitas vezes, é isso que quero dizer, os problemas acabam sendo simplificados, suavizados ou algo assim. Só que quando na sua frente está sentado um jornalista não muito amigável, que faz perguntas, muitas vezes desconfortáveis, não deixa muito, digamos, devagar e se autoelogiar. Então você começa a entender, começa a ficar mais claro o que a pessoa realmente pensa e por que ela pensa assim. Embora, claro, mesmo em longas entrevistas individuais, pode-se dizer muita coisa, ou pode-se não dizer nada. Durante a última semana, o presidente Trump deu 2 longas entrevistas que, de certa forma, o revelaram como pessoa e como presidente. Ele deu essas 2 entrevistas para 2 grupos de mídia que tentaram de todas as formas jogar pelo menos alguma coisa desagradável, mas obrigatoriamente sobre ele. Na verdade, esse era o objetivo dos 2 jornalistas, mas para eles e para nós o que interessa é outra coisa. Trump falou sobre o dia de amanhã, o que ele espera, para onde ele está indo, e Trump mostrou sua persona política. Falaremos sobre isso também. Segue a primeira entrevista. Da questão mais importante da economia. As pessoas estão preocupadas. Até mesmo alguns daqueles que votaram em você dizem: eu não assinei para isso. Então, como você responde a essas preocupações? Mas, na verdade, eles assinaram para isso, para a migração. É um fato indiscutível que as travessias ilegais na fronteira sul diminuíram drasticamente. É impressionante a redução, mas há uma questão sobre os seus métodos. Para Elon Musk, não. O Doxa não foi longe demais? Longe demais. Rápido demais, imprudente demais. E as preocupações de muitos americanos sobre o impacto das tarifas. Vai ficar tudo bem. Presidente Trump, os primeiros 100 dias. Entrevista no Salão Oval com o apresentador e principal correspondente nacional, Terry Moran. Assim foi transmitida esta entrevista logo após a edição do material. Algumas perguntas nós não vamos abordar. Bem, porque tudo ficou muito longo, certo? E vamos ver bem o que é mais polêmico e mais interessante. 100 dias do seu segundo mandato. Então, qual é a única coisa, apenas uma coisa, que você considera a mais significativa do que você fez nesses 100 dias? Eu acredito que a fronteira seja o aspecto mais significativo, pois nosso país estava realmente afundando. Eles permitiam que pessoas viessem de prisões, hospitais psiquiátricos, membros de gangues, assassinos. Nós tínhamos muitos assassinos. Como eles acham, alguns mataram mais de uma pessoa. Então vocês tinham assassinos que vinham, todos vinham, e não só da América do Sul, mas de todo o mundo. Eles esvaziavam suas prisões no nosso país, mas agora isso está completamente encerrado. E você viu, só ontem eles anunciaram 99,9%. Ninguém pensou que isso poderia acontecer. Começaram, claro, com a principal conquista dos primeiros 100 dias, a interrupção da migração desenfreada organizada pelos democratas.
Analistas da Moody's e outros afirmam que isso vai custar às famílias americanas milhares de dólares por ano. E isso causa grande preocupação. As pessoas estão preocupadas. Até mesmo algumas pessoas que votaram em você dizem: eu não assinei para isso. Então, como você responde a essas preocupações? Mas eles assinaram para isso. Foi exatamente com essa proposta que fui para as eleições. Eu disse que nós também fomos explorados por outros países em níveis que ninguém jamais viu. Nós perdíamos de 3 a 5 bilhões de dólares por dia. No comércio, perdíamos de 1,5 trilhão a 2 trilhões de dólares por ano. Isso é insustentável. E eles se aproveitaram de nós como nunca antes. Eu poderia ter deixado tudo como estava, e em algum momento isso teria levado a uma explosão que ninguém jamais viu. Mas eu disse: não, precisamos consertar isso. Vou explicar. Eles traziam mercadorias para nós e nós não cobramos nenhuma tarifa de ninguém. Então, o que é uma tarifa? A tarifa é um pagamento pelo direito de negociar no mercado dos Estados Unidos da América. E quando levávamos nossos produtos para a Europa, para o Canadá, para o Japão, para a China, para a Coreia do Sul, parte dos produtos não era permitida entrar. Alguns cobravam de nós pelo direito de negociar em seus mercados e na China simplesmente roubavam. Além disso, nossas tecnologias, nossos segredos tecnológicos. Lá, eles exigiam divulgação e coisas do tipo, para depois agirem com base nesses mesmos fundamentos. Criar produtos similares e vendê-los aqui por metade do preço. Por ano, perdíamos de 1,5 a 2 trilhões de dólares. O último número foi 1,8 em 2024. Todos os anos havia perdas. E ainda, por causa da política idiota do Biden, o custo dos portadores aumentou e puxou a inflação junto. Até os ovos dobraram de preço, mas isso já é por outro motivo também, aliás, organizado. Mas a gasolina ficou mais barata. Quando cheguei ao poder, havia um grande problema com os ovos. Eles desabaram ovos, como se fosse minha culpa. Eu disse: eu não causei esse problema. Esse problema foi causado pelo Biden. Qual é o problema com os ovos? E eles disseram que o preço dobrou. Mas, mestre, os ovos ficaram 87% mais baratos. Desde que eu intervi, está relacionado à gripe. E, aliás, na Páscoa, que acabamos de comemorar, havia ovos suficientes. Mas, como lembramos, enviei o espião não para ouvir quais foram as conquistas de Trump. A principal tarefa deles é capturá-lo. Pelo menos em alguma coisa. Você disse algo há algumas semanas que me impressionou. Você falou sobre as tarifas, que, segundo os economistas, vão aumentar os preços. Você disse, cito, aguente firme. Sim, será difícil para os americanos esperarem. Eu disse isso durante minha campanha. Nós vencemos a campanha, todos os 7 estados decisivos e o voto popular. Quando não tem certeza de como responder, ele começa a dizer que venceu a eleição, ou que, se ele fosse presidente, não teria havido guerra na Ucrânia. Tivemos uma campanha incrível. Eu disse tudo isso durante a minha campanha. Eu disse que vocês teriam uma transição. Outros países nos enganaram e riem de nós, achando que somos tolos. E eu disse que isso não vai acontecer, nós não vamos permitir que isso aconteça. Tempos difíceis estão por vir, mas eu não penso assim. Aguentem firme, pois acredito que tempos grandiosos nos aguardam. Olhem, desde que eu cheguei, os preços da gasolina caíram, os alimentos ficaram mais baratos, os preços dos ovos diminuíram. Bem, não quero... Trump responder a essa pergunta sobre o que vai acontecer. Então, os preços vão subir ou não vão subir? Por isso, os ovos ficaram mais baratos, a gasolina ficou mais barata. Mas o repórter não desiste. Ele já entendeu sobre os sucessos, mas ele quer algo mais picante. Vocês não têm queda nos preços de combustível, energia e petróleo como nós. Eu os reduzi em talvez 0,3, talvez até mais, para um número muito menor. Uma queda assim impede a inflação. Não agora. Isso se deve às tarifas, certo? Ainda aplicamos uma 145% sobre a China. O ministro das Finanças afirmou que há praticamente um embargo contra a China. Você está tentando prever o que vai acontecer? Tudo bem. Você conhece o negócio? Eu quero te perguntar sobre ele. 145% foram impostas sobre a China, o que é basicamente um embargo. Eles mereceram.
Isso aumentará os preços de eletrônicos, roupas e construção de casas. Você não sabe disso. Você não sabe se a China vai compensar isso, a China provavelmente vai compensar essas tarifas. Mas com esses 45%, eles praticamente não conseguem fazer negócios com os Estados Unidos. E eles ganhavam $1 trilhão por ano às nossas custas. Eles nos enganaram como ninguém jamais enganou. E, aliás, temos outros países que não foram menos ruins. Se você olhar para a União Europeia, foi horrível o que eles fizeram conosco. Cada país, quase todos os países do mundo, nos enganaram. Eles não fazem mais isso. Quero que vocês pensem no boom que aconteceu neste país no setor de pequenos negócios, empresas familiares, lojas na Main Street, pequenos negócios. Eles não tinham negócios por causa da inflação. Bem, vocês sabem, o que eles fizeram foi um boom inflacionário. As pessoas foram destruídas pela inflação. Você lê as notícias e está envolvido em negócios. Eles perceberam que muitos construíram seus negócios baseados em um modelo de comércio. Sim, eles pretendem ganhar mais dinheiro. Eles compram seus produtos no exterior. Agora eles testemunham a extinção. Eu estive aqui. Para eles isso é uma catástrofe. O repórter entrou pelo outro lado. Pequenas empresas importavam da China, faziam algo com isso aqui, agora elas então vão perder o negócio, o que para elas... Tudo ficará bem. Não seria assim se eu não o tivesse feito. Eu tinha uma escolha, eu poderia ter deixado tudo como estava e aproveitado uma vida tranquila, mas acho que vocês teriam fracassado. No nosso país houve uma inflação que foi pior do que nunca antes. Você não menciona isso. Por que você não menciona isso? Nós tivemos a pior inflação provavelmente na história do nosso país. As pessoas dizem 48 anos, provavelmente na história do nosso país tivemos a pior inflação e as pessoas estavam morrendo por causa da inflação. Você sabe disso. Agora os preços dos alimentos estão caindo, os preços da energia estão caindo, os preços da gasolina estão caindo. Aqui está. Não parece para você que o repórter começou a se irritar com Trump, porque ali pela terceira vez foi dito que a gasolina está ficando mais barata e os alimentos também estão ficando mais baratos? Você reconhece que, de acordo com a nossa lei, toda pessoa que é deportada primeiro tem direito a uma audiência para... Como expor sua posição? Mas estamos falando sobre cidadania das pessoas em nosso país. Não, você não... Deportem cidadãos. Mas deixe-me perguntar, eles tiveram audiências quando Biden permitiu? 21 milhões, porque eu acho que o número é de 20 milhões de pessoas tentando entrar no nosso país. Você teve 21 milhões de pessoas que entraram no nosso país por causa da fronteira aberta e estúpida. E esses eram detentos, e essas eram pessoas que na maioria dos casos você não quer ver em nosso país, certo? Eles vieram de todo o mundo, eles vieram do Congo, eles vieram do Sul, eles vieram de todo o mundo. Estamos falando de alguns dos países mais perigosos do mundo. Eles estavam aqui, incluindo terroristas, aliás. Mas nós os ouvimos quando chegam. Bem, a lei exige que toda pessoa que será deportada primeiro tenha uma audiência. Preciso perguntar isso aos advogados. Tudo o que posso dizer é o seguinte: se você tiver 21 milhões de pessoas e precisarmos deportar muitos deles porque são criminosos, teremos que agir rapidamente. Não podemos. Você acha que conseguimos processar 21 milhões de ações judiciais? Assuma que cada audiência dura 2 semanas. É isso que você quer que a gente faça. A lei é a lei, senhor. Não há menção a processos judiciais ou audiências na legislação. Essas pessoas entraram no nosso país ilegalmente, não são cidadãs. Temos que deportá-las. A esquerda agora exige que todos, bem, não acho que 20, mas digamos 12 milhões de ilegais. Cada um iria ao tribunal e no tribunal ou ele seria autorizado a ficar ou decidiriam deportá-lo. Se para cada um não forem 2 semanas, como Trump disse, mas até 2 dias, quanto isso significa? Para cada um, 2 dias? Você imagina quantos tribunais, dias, noites e coisas do tipo seriam necessários para isso? Eles distorcem, claro. Não é necessário um tribunal, mas sim uma decisão judicial. São coisas completamente diferentes. Significa que o juiz pode analisar os documentos e decidir sobre os casos das 35 mil pessoas que foram submetidas a ele para julgamento. Mesmo os vilões têm direito a julgamento. Se as pessoas entram em nosso país ilegalmente, existe outro padrão.
Isso é ilegal. Eles entraram ilegalmente, mas recebem um procedimento legal. Mas eles passam por um processo no qual devemos deportá-los. Sobre os venezuelanos, eles receberão o que meus advogados determinarem. Certo, vamos falar sobre os venezuelanos. Você deportou mais de 200 venezuelanos para aquela prisão. Em Salvador, você diz que eles são violentos, que são membros de gangues, eles... Terroristas. Muitos deles não possuem antecedentes criminais. Não tenho tanta certeza disso, mas se você olhar, eu quero lhe... Ler. Desculpe, quando você olha para essas pessoas, elas eram violentas? Eles eram pessoas violentas. Mas muitos não possuem antecedentes criminais. Quero ler algo para vocês. Isso se baseia no que o advogado deles disse. Tudo bem, Joe Rogan. Disse isso. Joe Rogan, famoso podcaster e apoiador de Trump, comentou sobre a deportação de venezuelanos. Ele afirmou que reunir membros de gangues e enviá-los para El Salvador sem o devido processo era perigoso. E acrescentou, abre aspas, precisamos ser cuidadosos Para não nos tornarmos monstros ao lutarmos contra eles. Joe Rogan está certo? Concordo totalmente com isso. Sim, queremos e somos cuidadosos. Fazemos o que precisa ser feito. Aliás, eu também concordo com Rogan e Trump. Se temos uma lei, ela deve ser cumprida. E talvez tentar mudá-la se ela for ruim. Mas a questão é que se Trump estivesse agindo ilegalmente, ele já teria sido parado há muito tempo. E tenta pintar a situação como se ele estivesse fazendo algo ilegal. Eles poderiam ter entrado com uma ação judicial se ele realmente estivesse fazendo algo ilegal. Poderiam ter entrado com uma ação judicial, encontrar lá pessoas que ele teria ofendido, feito algo errado, pegá-las sob sua proteção, começar a processá-lo e descobrir a decisão do tribunal, em vez de ficar sentado nos escritórios e discursando. Nosso país está gravemente enfermo. Joe Biden, e não é ele, pois nem acho que ele sabe o que está acontecendo. Mas as pessoas ao redor dele são cruéis, pessoas cruéis. E o que eles fizeram com o país é inacreditável. Eles permitiram, você mencionou a Venezuela, que as prisões da Venezuela fossem esvaziadas para os Estados Unidos. Você sabe que a criminalidade na Venezuela diminuiu significativamente, muito diminuiu. Sabe por quê? Porque agora os criminosos deles vivem felizes nos Estados Unidos da América. E nós os expulsamos, e fui eleito para expulsá-los, e nós os expulsamos rapidamente. Mas isso soa como, e nós os expulsamos rapidamente, e nós os expulsamos legalmente. Aqui os repórteres precisam se acalmar e passar para um novo assunto. Mas ele foi enviado para causar escândalo, então ele começou a falar sobre o membro da gangue, Mara Salvatrucha, 13 Mara Salvatrucha, 13 é chamado de El Salvador, que foi levado para a prisão. Esse mesmo El Salvador. E o juiz americano ordenou que ele fosse devolvido, e a Suprema Corte confirmou, quando recorreram lá, que sim, ele deveria ser devolvido. Trump se recusa a ligar pessoalmente para o presidente de El Salvador e pedir para devolver o cidadão de San Salvador aos Estados Unidos da América. Isso, diz Trump, não é assunto meu e sim dos advogados. Quando temos criminosos, assassinos, criminosos neste país, devemos deportá-los. E é isso que estamos fazendo. Você escolhe uma pessoa, mas até aquela que você escolheu afirmou não ser membro de gangue. E então eles olharam. E nos ossos dele estava escrito MS-13, há uma controvérsia sobre isso. Espere um minuto. Ele tinha MS-13 escrito nos ossos. Ele tinha tatuagens que são interpretadas dessa forma. Mas vamos continuar, espere um minuto. Ei, Terry, ele não tinha as letras MS-13, lá estava escrito MS-13, isso foi Photoshop. E aqui, Terry, o repórter irritou Trump de verdade. Não havia tatuagens nos dedos do bandido deportado, isso é Photoshop, disse ele. E Trump decidiu contar para Terry que ele, Terry, é o rabo de um cachorro. Escutem, vai ficar engraçado daqui para frente. Então me mostre o Photoshop dele, Terry, sim, e eles te dão a chance da sua vida. Você sabe, você está fazendo uma entrevista, eu te escolhi porque, para ser sincero, nunca tinha ouvido falar de você. Mas tudo bem, eu vou te escolher, Terry, mas você não é muito educado. Ele tinha uma tatuagem da MS-13. Concordo, quero voltar.
Ouvi dizer que só te mostraram a foto, eu vi a foto, e você acha que ela foi editada no Photoshop. É só isso, é só isso. As tatuagens na mão dele podem ser interpretadas assim, não é Photoshop, mas não sou especialista no assunto. Não sou especialista nisso, mas quero ir para a Ucrânia. Não. Ele tinha MC tão claro quanto possível, sem interpretações. É por isso que as pessoas não acreditam mais nas notícias, pois muitas são falsas. Eles não estavam lá quando ele foi fotografado em Salvador, mas vamos apenas dizer, eles não estavam lá quando ele estava na cidade. Eles não estavam lá, agora eles estão, certo? Não, eles estão na sua foto. Terry Ucrânia, senhor, ele tem no ossinho Mara Salvatrucha. 13. Certo, vamos verificar. Isso é uma falta de respeito, senhor. Vamos averiguar. Por que você simplesmente não diz sim, ele tem, e passa para outra coisa? Está sendo contestado pela Ucrânia. Acho que Terry não é muito inteligente. Afinal, ele está apenas fazendo uma entrevista, não participando de um debate presidencial. Uma foto comovente de você e do presidente Zelensky sentados na Basílica de São Pedro, discutindo a paz. Ela rodou o mundo inteiro. Claro, conte-nos sobre esse momento. Bem, ouça, a Ucrânia é uma situação muito séria, muito complicada. E essa é a guerra do Biden, não é a minha guerra. Mas eu quero ver se consigo resolvê-la. Porque provavelmente cerca de 5.000 jovens soldados russos e ucranianos morrem por semana. Nós também estamos gastando uma quantidade enorme de dinheiro na Ucrânia, e a Europa deveria gastar muito mais do que nós. Eles não estão fazendo isso, eles gastam muito menos. Isso foi mal organizado pela administração Biden, isso foi mal organizado de todos os lados. Mas aquele momento foi um momento de consolo, de certa forma, porque uma quantidade enorme de pessoas está morrendo. Muitas das pessoas dele estão morrendo e estão sendo mortas. E eu sinto muito por isso. Eu sinto muito. Essa é uma guerra que nunca teria acontecido se eu fosse o presidente, e ela não aconteceu durante 4 anos. Perceberam, né? O Trump não quer mentir sobre o que aconteceu na reunião com Zelensky e também não quer falar a verdade. Por isso, mais uma vez, ouvimos que essa guerra não teria acontecido se Trump fosse o presidente. Quando Biden interveio, não vou dizer se ele agiu certo ou não, mas é óbvio que isso não foi bom, porque a guerra começou, Putin entrou, a guerra começou. Eu acho que Putin queria conquistar toda a Ucrânia assim que entrou. E eu acho que parte do motivo pelo qual ele entrou é que ele viu o que aconteceu no Afeganistão. Quão incompetentes foram Milley e todos esses caras lidando com isso. Isso foi uma das maiores vergonhas do nosso tempo e talvez da história do nosso país. Certo, então Putin entrou. Eu acho que Putin queria toda a Ucrânia. Certo, eu acho que se eu não tivesse vencido a eleição, ele teria tomado toda a Ucrânia. Eu acho que ele teria tomado toda a Ucrânia. Eu acho que a primeira escolha dele nunca comigo, ele nunca teria entrado. Com esse grupo de fracassados. Ele entrou, ele viu o que aconteceu no Afeganistão. Ele disse, uau, essa é a minha chance, porque esse sempre foi o seu grande sonho. Eu conversei com ele, a Ucrânia era o grande sonho dele. Eu acho que ele queria o país inteiro. Você falou por meses, o quê? E graças a mim, eu realmente acredito que sim. Ele está pronto para cessar as hostilidades. Não se esqueça, você acha que ele quer a paz? Você acha que Vladimir Putin quer a paz? Acho que sim, ainda acho. Mesmo com mísseis caindo. Acho que ele realmente... Igor, o sonho dele era conquistar todo o país. Acho que, graças a mim, ele não vai conseguir isso. Você confia nele? Aqui está. Aqui o Trump está 100% certo. Com Joe Biden ou Kamala na liderança dos Estados Unidos da América, Putin teria reconquistado toda a Ucrânia. Mais um ano, mais 2, mais 500 mil de mortos de cada lado, mais 300 mil norte-coreanos, 300 mil chineses, mais 500 mil de drones do Irã e Kiev teria sido tomada. Eu não confio em você, eu não confio em muitas pessoas, eu não confio em você. Olhe para você, você chega todo assim, pronto para a luta, você está tão feliz em fazer a entrevista, mas depois começa a me fazer perguntas falsas. Você começa a me dizer que o cara cuja mão está coberta de tatuagem não tem tatuagem. Quero dizer, você está agindo de forma desonesta. Não, isso não é... Não é assim. Eu não confio em muitas pessoas, mas acho o seguinte. Acho que ele, digamos assim, me respeita.
Acho que por mim ele não conquistará tudo. Mas a decisão dele, a escolha dele seria conquistar toda a Ucrânia. Esta é uma guerra que nunca deveria ter acontecido. E esse Trump assusta os ucranianos. Se eu me afastar, será uma guerra sem fim, e quando um grande número de ucranianos for morto, será o fim da Ucrânia independente. Putin atira mísseis em várias cidades e vilarejos. E isso não foi algo que eu gostei de ver, e eu achei que era inadequado. Mas eu acho que toda a guerra é inadequada. Essa guerra não deveria ter acontecido. E eu acho que ele será um ótimo ministro da Defesa. Ele será um ótimo ministro da Defesa. Você tem 100% de confiança em Pete? Eu não tenho 100% de confiança em nada. Tudo bem, em nada. Eu tenho 100%? Essa é uma pergunta boba. Ouça, este é um cargo importante. Eu tenho. Não, você não tem 100%. Só um mentiroso diria que tem 100% de certeza. Não tenho certeza absoluta de que vamos concluir esta entrevista, mas vamos em frente. Mesmo assim, Terry Reporter não é muito... Então não é inteligente. E Trump já está irritado, caso contrário, não teria implicado com os 100% e não teria falado. Não tenho certeza se conseguiremos concluir esta entrevista. Então, e agora, depois disso, ele foi direto para o ponto mais quente, para o tema mais quente. Na verdade, provavelmente foi para isso que ele veio. Prestem atenção. O poder presidencial, as atribuições que você tem temporariamente como presidente, que o povo americano lhe deu, certo? Você revogou o acesso à informação secreta de muitas pessoas. Você cancelou a proteção de pessoas que ainda estão sob ameaça de morte. Você perseguiu escritórios de advocacia porque eles contrataram pessoas de quem você não gosta? Ou eles representaram pessoas que você pegou? Eles claramente concordaram me pagando muito dinheiro. O motivo pelo qual eles concordaram é que você ameaçou destruir o negócio deles. Com sua ordem que diz que você não pode representar clientes para o governo federal, isso é uma ameaça. Decreto. Esses são os advogados mais importantes e influentes, não são pessoas que se intimidam facilmente. Como presidente, você detém todo o poder. Eles pagaram centenas de milhões de dólares. Provavelmente sentiram que fizeram algo errado. Foi pela sobrevivência, senhor, isso não é verdade. Mas agora o show vai começar. Essas empresas são muito influentes. E são 15 delas. E essas são empresas que provavelmente... Ouça, você precisa perguntar a elas. Na verdade, isso é uma história à parte. Você precisa perguntar a eles por que todos vocês pagaram ao Trump centenas de milhões de dólares por serviços e assim por diante. Por que vocês fizeram isso? Eu não sei. Não pense assim, nós temos uma cláusula no acordo que, embora não admitamos culpa, sabe? Isso é como uma daquelas coisas. E agora eu sou amigo dessas empresas, mas é encontrar as empresas mais influentes do mundo. E eles simplesmente assinaram tudo o que eu lhes dei. Eu nunca vi nada parecido, eu até, de certa forma, surpreendi a mim mesmo. Mas eles, obviamente, sentiram que provavelmente erraram. Acredito que foi por isso que assinaram. Acho que a questão que surge disso é a preocupação das pessoas. Você está usando seus poderes como presidente para uma vingança pessoal. Não, vou lhe dizer que você realmente não está perguntando, mas deveria perguntar. Nunca, na história deste país, houve um presidente que foi perseguido, como eu fui perseguido, por pessoas realmente desonestas, mentirosas, pessoas horríveis. E isso foi provado. Então, quando você diz que eu trato as pessoas com crueldade, eu não trato as pessoas com crueldade. Fui tratado pior do que qualquer presidente na história do nosso país. E sabe, as pessoas pensaram, bem, talvez seja isso. Finalmente você sabe, ele está saindo da cidade. Olha, o helicóptero está decolando. E então eu voltei. Eu voltei porque tenho um enorme apoio. Quando você ganha uma eleição, como eu ganhei todas as 7, reconhece que ganhei 700. 2.750 distritos em comparação com 500 distritos dos estados indecisos. Eu ganhei pelo número de votos, ganhei 700. 2.750 distritos em comparação com 500 distritos. É por isso que o mapa inteiro está vermelho. Lembra quando Trump começa a falar sobre como ele ganhou de forma esmagadora nas eleições? Sim, lembra.
E eu fiz algo com Biden. Por que eu fiz isso? Porque ele é incompetente. Não é uma pessoa a quem se deve permitir ver coisas muito confidenciais. Bem, e quanto aos primeiros 70? Aqui está uma pessoa que usou assinatura automática para assinar documentos muito importantes. Agora, quem, de fato? Você acha que ele sabia que usaram assinatura automática? Quero dizer, ele usou assinatura automática para assinar documentos muito importantes. Então essas são realmente as perguntas que você deve fazer. O que você acha sobre a assinatura automática? Quem usou a assinatura automática? Porque quem quer que essa pessoa fosse, pense nisso, quem quer que fosse a pessoa que usou a assinatura automática, ele realmente foi presidente dos Estados Unidos. Porque eu não acho que Biden soubesse de nada sobre isso. Justo, mas agora você é o presidente. Eu estou perguntando qual é a justificativa para perseguir pessoas de quem você não gosta? Não. Pessoas que eu considero desonestas não é uma questão de eu nem conhecer a maioria delas. Há pessoas que considero desonestas. Isso não é raiva, são pessoas que eu considero muito desonestas. Eu não acho que eles merecem ter acesso a informações ultra secretas. Eu acho que isso é normal. E o Biden fez isso com muitos dos nossos, mas se você olhar para isso, são pessoas que eu não considero dignas. Essa é a minha decisão, não uma questão de raiva. Tudo bem, Trump tirou o direito de receber informações secretas daquelas pessoas que mentiram sobre ele, sobre sua culpa, sobre seus laços com a Rússia. É sobre isso que estamos falando. E agora vejam como Trump dá uma lição a todos os futuros presidentes sobre como responder a perguntas difíceis, ao mesmo tempo dando um tapa na cara do entrevistador atrevido. Ela diminuiu na sua presença? Não, ela cresceu muito. Agora somos um país respeitado novamente e antes éramos motivo de piada no mundo todo. Tínhamos um presidente que não conseguia subir uma escada, não conseguia descer uma escada, não conseguia atravessar o palco sem cair. Tínhamos um presidente extremamente incompetente, todos sabiam, mas vocês, da imprensa, não queriam escrever sobre isso porque são fake news. Tudo bem, obrigado. E aliás, Bessie também é um dos piores. Eu devo estar bem, obrigado pela sua opinião, mas mais importante, obrigado por nos convidar para cá. Eu tenho mais uma pergunta. É uma pergunta importante. É uma questão que preocupa muitas pessoas. O que você diria às pessoas que estão preocupadas com o fato de que você está assumindo poder demais e se tornando um presidente autoritário como nunca tivemos antes? Não, eu não gostaria que eles pensassem assim. Eu faço uma coisa, eu faço a América grande de novo. Nós tínhamos um país que estava fracassando. Nós tínhamos um país do qual riam no mundo inteiro. Nós tínhamos um líder incompetente que nunca deveria ter estado lá. A eleição foi fraudada. Ele nunca deveria ter estado lá. Nosso país sofreu muito. E agora nosso país está voltando de forma incrível. Eu tenho editoriais dizendo que nunca viram nada parecido. Eles gostam disso. Nosso país está voltando e somos respeitados novamente. Senhor presidente, obrigado, grandes teorias. Claro, um mestre absoluto, eu diria, um campeão, um grande mestre. Lá há a introdução de qualquer discussão, entrevista e negociações. Ele destruiu os jornalistas, a empresa dele, disse tudo o que queria e não disse uma palavra que Terry queria ouvir e que Trump não queria dizer. Isso foi uma entrevista há uma semana. Mas o que isso significa? Dos nossos 3 gigantes, no ódio ao Trump, eles podem competir e ele, sabendo disso, ao contrário de Obama, Biden, Clinton, senta-se com eles para entrevistas. E sentado, inclusive. Ambos sabem, em ambos os casos, que eles são inimigos. Presidente Trump, seja bem-vindo de volta ao encontro com a imprensa. Muito obrigado por estar aqui para comemorar seus primeiros 100 dias, certo? No cargo foram 100 dias incrivelmente intensos. Você assinou mais de 140 decretos, concentrou-se na economia, nas fronteiras e na política externa. Qual é o seu principal objetivo para os próximos 100 dias? Mas eu acho que veremos muitos resultados. Já vimos alguns na fronteira, temos a melhor fronteira da história do nosso país. Isso foi 99.999 e ninguém jamais pensou que isso realmente fosse possível. Biden disse que precisa de legislação. Não, vocês só precisam de um novo presidente e eu estava certo. Nós temos a melhor fronteira que já tivemos. Eu não vou mostrar reprises para vocês, só estou falando de reprises.
a primeira entrevista, porque ela perguntou muitas coisas que a Terry perguntou. Eu só marquei o começo, muito amigável, tudo bem, tudo ótimo. Quero falar sobre a China, mas primeiro vou me deter na ideia da economia. Na véspera da sua... O mercado de ações subiu drasticamente. Você chamou isso de efeito Trump? Ele subiu porque eu fui eleito presidente, não por causa de mais ninguém. Ele subiu porque eles veem o que eu pretendo fazer. Eles sabem o que eu vou fazer com as tarifas e com todo o resto. E eu acho que isso funciona melhor do que esperávamos. Princípio. Trump, você pergunta o que quer perguntar, certo? Ou seja, você pergunta e eu respondo o que quero responder. Você atribuiu a alta do mercado de ações ao efeito Trump, mas quando os números caíram nesta semana, culpou o efeito Biden. Você só assume a responsabilidade pelos bons resultados e não pelos ruins. Bem, eu acho que ele fez muitas coisas ruins e algumas delas nós estamos superando. Mas ele era ruim em questões de fronteira e na economia. Nós tivemos a pior inflação da história do nosso país. Olha, Biden nos deu a pior inflação da história do nosso país. As pessoas não importava quanto ganhavam, porque perdiam tudo por causa do valor. Agora veja o que aconteceu. O petróleo ficou mais barato, a gasolina ficou mais barata, os alimentos ficaram mais baratos. Ovos, você me perguntou sobre ovos. Foi a primeira semana, eu nem sabia nada sobre o que você estava falando. Os preços dos ovos estavam tão altos que era impossível comprá-los. Não havia ovos. E eles diziam que a Páscoa seria um desastre. Bem, nós tivemos a Páscoa na Casa Branca e tínhamos milhares de ovos. E eles ficaram 87% mais baratos. Novamente informou sobre o custo dos alimentos. e ovos. Quando isso vai se tornar a economia do Trump? Em parte, já é assim, e eu penso dessa forma. Acho que a parte boa é a economia do Trump, e as partes ruins são a economia do Biden. Maravilhoso, eu preciso repetir isso. Lá em casa, quando as crianças fazem algo ruim, é a minha genética. Mas quando fazem algo muito bom, adivinha de quem é? Não é a minha. Senhor, você admitiu, ao anunciar suas tarifas, que o mercado de ações caiu e estava instável. Mas desde então, ele cresceu novamente. Veja, onde você assume, sim, você assume a responsabilidade quando ele cai. No final das contas, eu sou responsável por tudo, mas estou aqui há pouco mais de 3 meses. Mas o mercado de ações, veja o que aconteceu nos últimos tempos. Não foram 9 ou 10 dias seguidos ou 11 dias em que ele subiu? E as tarifas só começaram a entrar em vigor e está tudo indo muito bem para nós. Psicologicamente, quero dizer. Fake news, eles me pressionaram muito por causa das tarifas. As tarifas vão nos enriquecer. Tornaremos o país muito rico. Vamos falar sobre tarifas. O que você disse recentemente a respeito disso? Isso atraiu muita atenção. Você estava em uma reunião do seu gabinete. Você disse, vou citar suas palavras. Talvez as crianças tenham 2 bonecas em vez de 30? Sim. E talvez 2 bonecas custem alguns dólares a mais do que normalmente. Você afirma que suas tarifas causarão a elevação de certos preços. Agora veja como Trump responde novamente a uma pergunta a qual ele não quer responder. Não, eu acho que a tarifa será ótima para nós porque ela vai nos deixar ricos. Você disse que alguns brinquedos vão ficar mais caros. Isso não é admitir que alguns preços vão subir? Eu não acho que meninas bonitas de 11 anos precisam ter 30 bonecas. Eu acho que elas podem ter 3 ou 4 bonecas. E por isso, o que fizemos com a China foi simplesmente incrível. Nós tínhamos um déficit comercial de centenas de bilhões de dólares com a China. Quando você diz que eles podem ter 3 bonecas em vez de 30, você está dizendo, quem disse isso? Os americanos podem ver prateleiras vazias. Nas lojas. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que eles não precisam de 30 bonecas. Eles não precisam ter 250 lápis. Eles podem ter 5, ou seja... Em vez disso, eles podem comprar não 3 bonecas, mas 2. Isso eu estou simplificando, sim. Agora ele diz... Sim, não precisa de 3 bonecas, porque ter 2 talvez nem precise. Claro, de novo, Você consideraria cancelar as tarifas para atrair a China às negociações? Não, eles estão sendo completamente destruídos. Suas fábricas estão sendo fechadas, o desemprego deles está disparando. Eu não pretendo fazer isso com a China.
Ao mesmo tempo, não quero que a China ganhe centenas de bilhões de dólares e construa mais navios, mais tanques e mais aviões. Então você não está pronta, só seja muito clara. Você não pretende cancelar as tarifas contra a China para trazê-los à mesa de negociações. Esses não tarifas. Esses permanecem porque eu os reduziria. Em certo ponto, reduzo os preços, pois do contrário, fechar negócio com eles seria impossível. E eles realmente querem negociar. Veja, a economia deles realmente está em uma situação ruim. A economia deles está desmoronando, eles não vão ganhar dinheiro assim. Essas tarifas, se você produzir seu produto aqui, lembre-se de que não há tarifas se você produzir seu produto aqui. É muito simples, é muito fácil. Essas tarifas são permanentes, senhor presidente. Depende do que você está falando. Uma das coisas que vai atrair e já atraiu. Então, eu acho que temos, provavelmente, cerca de 9 trilhões de dólares em investimentos entrando neste país. Se você olhar para outros presidentes, isso nunca aconteceu antes. Isso é por um período. Você tem que me dar um desconto. Porque tivemos 3 meses, digamos, que precisávamos começar. Tivemos muitas notícias falsas, no começo tivemos que lidar com isso, mas digamos durante 2 meses, e assim em um curto período de tempo, durante alguns meses. Temos o maior volume de investimentos da história, investidos e prometidos nos Estados Unidos nós temos. Entre os investimentos garantidos, acordados e aqueles que estão prestes a tomar uma decisão e anunciar isso em breve, são quase 9 trilhões de dólares. Nunca tivemos nada parecido. Agora estão construindo fábricas de 500 bilhões de dólares. Eles sempre construíram suas fábricas na China, agora estão construindo suas fábricas aqui. É a maior empresa de computadores, a maior empresa de chips do mundo. Você sabe, uma empresa de chips de Taiwan, que é a maior do mundo. Uma empresa se comprometeu a investir 500 bilhões e outra 300 bilhões. Temos empresas que ninguém nunca viu. Permita-me dizer mais uma coisa que é muito importante. Empresas automobilísticas, fábrica após fábrica após fábrica, Toyota, Peugeot, Honda, Ford, General Motors, Stellantis. Quero dizer, ninguém nunca viu nada parecido. E eu não gosto disso, mas é assim que as coisas são. Eles estão encerrando as operações no México e no Canadá, e todos estão se mudando para cá. Mas isso é importante. Você não descarta a possibilidade de que essas tarifas possam se tornar permanentes? Algumas delas? Não, eu não faria isso, porque se alguém pensasse que elas seriam removidas, por que construir nos Estados Unidos? Permita-me perguntar, você entende isso, certo? Sim, eu não. Por isso pergunto, já que existe muita incerteza para os donos de negócios, eles querem saber se essas tarifas são permanentes. Eu acho que a incerteza existe apenas em notícias falsas. Nas notícias. E acabou levando na cara. Agora é uma questão importante. Só para terminar isso. Do que você está falando? Estamos falando das eleições de 2020. Não, vamos falar sobre o presente. Deixemos as eleições de 2020 de lado e nos concentremos no momento atual. Você está preocupada com a recessão? Não, tudo bem. Não, eu acho que teremos o maior crescimento econômico. Você está preocupado? Pode acontecer. Você acha? Pode. Tudo pode acontecer. Mas eu acho que teremos a maior economia da história do nosso país. Eu acho que teremos o maior boom econômico da história. Permita-me perguntar sobre a ligação para o fundador Jeff Bezos esta semana, em resposta à mensagem de que pretendem exibir o valor das tarifas ao lado dos preços dos produtos. Você pretende punir os executivos que aumentarem os preços devido às tarifas? Acho que há um grande equívoco em relação à palavra tarifa em muitos casos. Para mim, isso não é um imposto. Eu vejo isso como um incentivo para as pessoas virem para os Estados Unidos e construírem fábricas, indústrias, escritórios. Muita coisa. Traduzo para uma linguagem compreensível. Trump acha que, por causa das tarifas, muitas empresas vão começar a produzir aqui para não pagar na alfândega. E por isso, se por algum tempo os produtos ficarem mais caros, sim, em breve. Bem, a questão é, claro, quão rápido os produtos feitos nos Estados Unidos da América ou em países que, digamos, não estão sujeitos a essas tarifas especiais começarão a chegar corretamente? Sim, talvez pelas mesmas empresas que começaram a produzir aqui
o que antes produziam em outros lugares e agora vão fabricar aqui. Estamos discutindo sua intenção de reivindicar direitos sobre o Canadá e a Groenlândia. O que você diria para as pessoas que dizem que votaram em você porque queriam que você acabasse com os conflitos estrangeiros e não começasse novos? Não considero isso um conflito, acho que é bom para o nosso país. Essas coisas, veja só. O canal do Panamá foi praticamente tomado pela China. Agora parece que a China saiu, mas o canal do Panamá, pense nesse acordo. Nós construímos a estrutura mais cara que já foi construída na história do nosso país. Era o Monte McKinley que eles simplesmente pegaram. Eu só devolvi o nome para eles. Mas McKinley ganhou dinheiro, Teddy Roosevelt gastou dinheiro. McKinley não foi muito reconhecido, mas ele ganhou dinheiro. Bem, ele ganhou dinheiro através das tarifas. Ele foi um grande presidente em relação às tarifas. Tudo bem, mas esquece. Nós construímos o Canal do Panamá, a coisa mais cara. Isso seria equivalente a 2 trilhões de dólares hoje. Nós nunca gastamos tanto e foi muito bem sucedido. E Jimmy Carter entregou isso por $1. O Panamá insistiu, essa era a liderança. O Panamá diz que controla o canal, mas ainda temos perguntas. O Panamá disse que controla o canal. Eu sei, você disse que a China ainda controla o canal do Panamá, sabe? E se você fosse até lá? Cerca de 5 meses e 2 décimos atrás, quase toda a placa no canal do Panamá, exceto cerca de 15% delas, estava em chinês. Sim, permita-me perguntar a você, já que estamos chegando ao fim, só mais algumas perguntas. Aqui você está seriamente considerando a possibilidade de um terceiro mandato, senhor presidente, mesmo que isso seja proibido pela Constituição, ou é sobre permanecer politicamente viável? Vou dizer o seguinte, tantas pessoas querem que eu faça isso. Eu nunca recebi pedidos tão fortes assim, mas isso é algo que, pelo que eu sei, não pode ser feito. Eu não sei se isso é constitucional, que eles não permitem que você faça isso. Mas muitas pessoas vendem chapéus com 2028 para os seus. Isso não é algo que eu pretendo fazer. Eu pretendo fazer 4 anos excelentes e passar isso para alguém, de preferência um grande republicano, para continuar esse trabalho. Mas eu acho que teremos 4 anos, e acho que 4 anos é tempo suficiente para fazer algo realmente extraordinário. A Constituição realmente proíbe isso. Alguns dos seus aliados levam isso bastante a sério. Bem, e claro, como sempre, sendo um orador, Trump terminou em uma nota positiva. Vocês sabem todas essas coisas que fizemos mais do que qualquer presidente, e até vocês podem admitir isso. Ninguém fez isso na mesma medida que nós fizemos, ninguém fez isso. Basicamente, um pouco mais do que em 3 meses, como dizem, em 100 dias. Eu me esforço para ser um bom presidente e direcionar o país corretamente. Porque se eu não tivesse vencido, este país teria fracassado. Nós seríamos uma nação fracassada. Você criou um movimento político que transformou o Partido Republicano? Grande, ele honestamente transformou o país, o maior movimento político da história do Make America Great Again. Quando vocês vão fazer na América Grande de novo? Quando vocês vão... Olhando para o futuro, senhor presidente, o senhor acha que o movimento Make America Great Again pode sobreviver sem você como seu líder? Sim, eu acho que sim. O que lhe dá... Confiança? Eu acho que é muito forte. E acho que temos pessoas incríveis, acho que temos um grupo incrível de pessoas. Nós falamos sobre muitos deles. Olhe para o Mark, olhe para o Jed Vance, que é incrível, olhe para mim. Eu poderia citar dezenas de pessoas agora mesmo, apenas sentado aqui. Eu acho que temos um partido incrível. Não posso citar nenhum democrata. Olho para eles e estão completamente desorganizados. Tem uma nova pessoa chamada Croquet. Nesta entrevista, o que descobrimos? Além disso que Trump responde às perguntas de forma engraçada, responde o que quer, do jeito que quer. Trump acredita que o país receberá de 8 a 10 trilhões em investimentos. Se falarmos dos primeiros 100 dias, 2 já estão chegando e mais 3 ou 4 estão sendo discutidos agora. Ele acredita que haverá um período de aumento de preços em breve. Ele não menciona quando isso ocorrerá, pois não é um oráculo ou vidente. Sim, nós gostaríamos de saber a avaliação dele, claro. Logo, os Estados Unidos da América começarão a produzir tudo o que necessitamos. Trump acha que a China vai ceder.
e que vários países, suponho, Índia, Japão, Coreia do Sul, Austrália, vão assinar acordos de livre comércio conosco, em um futuro próximo previsível. Trump acha que os Estados Unidos da América vão tomar a Groenlândia e talvez parte do Canadá, e que isso é simplesmente uma questão de segurança nacional e não de algum outro desejo de anexar novos territórios. Ele não pretende concorrer para mais um mandato e não quer violar as leis. Seu sonho é se tornar o melhor presidente da história dos Estados Unidos da América, diferente de Biden, que mesmo que pouco, rouba. E não é eternamente fazendo algo pelas costas da América, como faz Obama, ou seja, como se não fizesse, mas faz maldade para a América. E não é um bandido descarado e ladrão legalizado como Clinton. Trump não quer dinheiro, não quer arrancar um pedaço ou um pedação, ele quer uma enorme estátua no centro de Washington e glória para sempre. E, na verdade, tivemos sorte de coincidir com ele, com Trump, e queremos que ele faça o mesmo no nosso país. Para que o chamássemos de grande, o melhor presidente da história, e organizássemos para ele uma estátua de 100 metros lá. Sim, até mesmo de 200 metros. Porque isso significa que nossa vida com Trump, depois de Trump, começou a melhorar significativamente. E junto conosco, a vida de todo mundo também. Aliás, é isso, senhoras e senhores. Até a próxima. Continua.